Ele perdeu tudo. Foi humilhado, abandonado na rua, expulso da própria casa pelos próprios filhos. Você já imaginou ser rejeitado por quem mais amou? Ver o lar que construiu com as próprias mãos se tornar o cenário do seu adeus? Ele tá velho, não serve para nada, esquece as coisas, fala sozinho, come pouco, só dá trabalho. Foi isso que eles disseram. Palavras duras, frias, afiadas como lâminas, cortando mais fundo do que qualquer faca poderia cortar. Mas o que esses filhos não imaginavam era quem o pai realmente era. Francisco, 76 anos, mãos marcadas pelo tempo e alma calejada pelo trabalho no campo. Um homem que nunca fugiu da luta. Enfrentou o sol escaldante, a seca e a solidão para criar seus 3 filhos. Cada calo em suas mãos contava uma história de sacrifício. Cada ruga no rosto, um capítulo de amor silencioso. Se você também acredita que o tempo sempre revela quem ama de verdade, se inscreva no canal, curta este vídeo e conte aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Queremos saber até onde as nossas histórias estão tocando corações. Viúvo há 2 anos, ainda guardava no coração a lembrança da mulher que foi sua companheira por quase meio século. Dona Emília, o amor da vida dele. 45 anos de casamento e ainda parecia ouvir o riso dela ao entardecer, o som do fogão a lenha, o cheiro do café recém-passado. Desde que ela se foi, Francisco tentava se agarrar à rotina, como se isso pudesse preencher o vazio. Naquele domingo nublado, ele levantou cedo. O silêncio da casa pesava mais do que nunca. Andou devagar até a cozinha, acendeu o fogão e preparou o café. As xícaras alinhadas eram as mesmas que Emília escolheu no dia do casamento. Enquanto o aroma tomava o ar, ele parou diante do espelho. Os olhos fundos refletiam um homem cansado, mas não derrotado. Um homem que, mesmo com o tempo lhe tirando a força, ainda tinha o coração cheio de amor pelos filhos. O som de vozes o tirou dos pensamentos. Francisco caminhou até a sala. Lá estavam eles. Augusto, o mais velho, de terno, sempre apressado e autoritário. Henrique, o do meio, com o celular na mão, preocupado apenas com o próprio sucesso. E Eduardo, o caçula, que ainda tentava disfarçar o desconforto no olhar. Pai, a gente precisa conversar, disse Augusto cruzando os braços. Francisco sorriu inocente. Vão ficar para almoçar? Eu pensei em fazer o ensopado que vocês gostam. Henrique desviou o olhar. Eduardo respirou fundo. O mais velho foi direto ao ponto. Pai, o senhor anda esquecendo as coisas. Deixou o gás ligado outro dia. Quase causou um acidente. Francisco abaixou a cabeça envergonhado. Foi só um descuido. Não é só isso, cortou Henrique. O senhor vive falando sozinho, se confunde com as datas. A gente não pode deixar as coisas assim. E o que vocês querem fazer? Perguntou o velho, a voz embargada. Augusto respondeu com a frieza de quem decide o destino de um estranho. A gente já conversou e decidiu. O senhor vai para um lar. Vai ser melhor para todo mundo. A palavra lar ficou ecoando no ar como uma sentença. Francisco riu de leve, sem humor. Um lar? E esse aqui? Essa casa que eu construí tijolo por tijolo? Onde vocês nasceram? Ninguém respondeu. Eduardo tentou argumentar. Pai, é pro seu bem. Lá o senhor vai ter cuidados. Mas o velho sabia. O que eles queriam era se livrar do incômodo. Ele levantou devagar. Caminhou até o retrato da esposa, sobre o aparador e passou a mão no vidro. Você viu, Emília? O amor deles acabou antes do meu tempo. Sem dizer mais nada, entrou no quarto e começou a arrumar uma mala pequena. Cada peça dobrada era uma lembrança. A camisa que usou no batizado do primeiro filho, o lenço que Emília bordou com o nome dos 3. Pegou também um retrato antigo, amarrotado, onde estavam todos sorrindo. Uma família unida de outro tempo. Quando voltou à sala, os 3 estavam à porta, evitando encará-lo. Para onde eu vou? Perguntou. Tem um abrigo na cidade, disse Henrique.
É limpo, o senhor vai ser bem cuidado. Francisco balançou a cabeça devagar. Cuidado é uma palavra bonita dita por quem nunca cuidou. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. O caçula tentou segurar as lágrimas, mas o orgulho dos irmãos o puxou de volta. Francisco pegou a mala, colocou o chapéu na cabeça e foi até a porta. Antes de sair, olhou para trás e disse calmamente: Não se preocupem, eu sempre encontrei meu caminho, mesmo quando o mundo me virou as costas. Do lado de fora, o vento começou a soprar. Ele sentiu o cheiro de chuva no ar. As primeiras gotas caíram sobre o rosto cansado, se misturando com as lágrimas que ele tentou esconder. Atravessou o portão com passos lentos, enquanto atrás dele a porta se fechava, o som seco de uma despedida sem volta. Caminhou pela estrada de terra com a mala numa mão e o coração em pedaços. Cada passo ecoava como o som de um adeus. Lá dentro, os filhos evitaram olhar uns para os outros. Augusto tentou se justificar. Era o certo. Henrique concordou, mexendo no celular para fugir da culpa. Mas Eduardo ficou parado, olhando pela janela, vendo o pai desaparecer na chuva. Ele queria correr, chamar, abraçar, mas o medo de contrariar os irmãos o calou. Lá fora, a tempestade aumentava. Francisco puxou o casaco sobre os ombros e seguiu. As pernas doíam, os olhos ardiam, mas ele continuava. Porque quando o homem perde tudo, a única coisa que resta é o caminho. E naquela estrada fria e deserta, o velho não sabia, mas estava prestes a encontrar um novo começo. O tipo de amor que o sangue não dá, mas o destino recompensa. A chuva engrossava, e o vento frio parecia zombar do velho que caminhava sozinho pela estrada de terra. A mala pesava menos que o coração, e o couro das botas encharcadas rangia a cada passo. Francisco olhava o horizonte embaçado e pensava na vida que deixava para trás, nas risadas dos filhos quando ainda eram pequenos, nas noites em que ele e Emília dividiam o mesmo cobertor e as mesmas esperanças. Agora, tudo o que restava era o som distante dos trovões e o barulho de sua própria respiração cansada. Quando o corpo fraquejou, ele se sentou num tronco caído à beira da estrada. O chapéu escorregou e a água fria escorreu pela testa. Emília, murmurou com a voz embargada. Acho que cheguei no fim da linha. Mas o destino, que tantas vezes parece cruel, às vezes gosta de provar que ainda há caminhos invisíveis aos olhos humanos. No meio da escuridão, 2 faróis cortaram a chuva. Um carro pequeno se aproximava. Francisco cobriu o rosto com o braço, assustado. O veículo parou e de dentro saiu uma voz feminina. Senhor, o que faz aqui nessa chuva? Era uma moça jovem, com olhos gentis e voz que parecia aquecer o ar frio. Ao lado dela, um rapaz desceu apressado, protegendo-a com um guarda-chuva. Vamos ajudar ele, Ana. Francisco tentou se levantar. Não se preocupem. Já estou acostumado com o tempo ruim. O rapaz insistiu. O senhor vai acabar doente. Venha, a casa está logo ali. Ele olhou para os dois, hesitou, mas o frio venceu o orgulho. Tá certo. Não quero incomodar. Quem tem bom coração nunca incomoda, respondeu Ana com um sorriso. Poucos minutos depois, estavam dentro de uma casa simples, de madeira clara e cheiro de vida. Um fogão a lenha aceso, cortinas floridas e um cachorro deitado perto da porta. O contraste com o vazio da casa que deixara para trás foi como um soco na alma. Francisco olhou em volta e sentiu algo que há tempos não sentia. Lar. Meu nome é Tiago, disse o rapaz estendendo a mão. Essa é minha esposa, Ana. Francisco, respondeu o velho, sentando-se devagar. Ana trouxe uma toalha, enxugou o rosto dele e colocou uma tigela de sopa quente sobre a mesa. Come, senão o senhor congela. Ele segurou a colher com as mãos trêmulas. Faz tempo que ninguém me chama de senhor com esse carinho. Tem família? Perguntou Tiago.
Francisco parou por um instante, olhou para o fogo e respondeu baixo: tinha. Aquela palavra, tinha, ficou suspensa no ar. Ana segurou a mão dele sem perguntar mais nada. Às vezes, o silêncio entende mais do que qualquer pergunta. Nos dias seguintes, o velho foi ficando. Primeiro uma noite, depois outra. A chuva cessou, mas ele não quis ir embora. E o casal, que vivia com pouco, parecia feliz em dividir o que tinha. Francisco passou a ajudar Tiago na horta, ensinando truques que aprendera no campo. Não é a terra que é ruim, é o cuidado que muda o que nasce. Ana ria ao vê-los conversando. Tiago, escute o seu Francisco, que ele entende mais de planta do que qualquer livro. Certa tarde, sentados sob o alpendre, Francisco observava o pôr do sol. Vocês sabiam que a vida é igual ao entardecer? Disse olhando o horizonte. A gente pensa que tudo está acabando, mas é só o dia mudando de lugar. Ana sorriu emocionada. O senhor fala bonito demais. É que eu vivi tempo suficiente para entender que o tempo não leva tudo, só o que não é amor. A rotina virou companhia. O velho contava histórias antigas, de quando ele e Emília dançavam na varanda nas noites de São João, de como os filhos eram curiosos e sonhadores quando pequenos. Tiago ouvia com atenção. O senhor criou os três sozinho depois que ela partiu? Francisco balançou a cabeça. Não, eles já estavam crescidos, mas crescer nem sempre é amadurecer, meu filho. Ana lhe trouxe uma manta e disse baixinho: o senhor merece descanso. Ele sorriu. Descanso eu já tenho. O que eu ganhei aqui foi paz. Naquela noite, Francisco dormiu profundamente. Pela primeira vez em anos, não sonhou com a casa antiga, nem com as vozes frias dos filhos. Sonhou com o som de risadas, o cheiro de café e o barulho de chuva caindo num telhado que não vazava. Sonhou com o amor, mas o destino ainda guardava uma última surpresa. Na manhã seguinte, Tiago o encontrou na mesa da cozinha, escrevendo algo num papel antigo. Tá escrevendo o quê, seu Francisco? Um pedaço de mim pro futuro. O rapaz sorriu. É poesia? Não. É o que sobrou da vida e o que eu quero deixar para quem merece. Francisco levantou o olhar e os olhos dele brilhavam diferentes. Não de tristeza, mas de gratidão. Vocês me devolveram o que meus filhos roubaram, a certeza de que o amor ainda existe. Ele dobrou o papel com cuidado, colocou num envelope e guardou dentro do casaco. Promete que se um dia eu não estiver mais aqui, vai ler isso? Tiago assentiu. Prometo. O velho olhou para o céu, o mesmo céu que o acompanhou na solidão e agora o abraçava em paz. Deus é justo, Ana. Às vezes demora, mas chega. Os dias se transformaram em meses e Francisco já fazia parte da rotina da pequena casa. Acordava cedo, alimentava as galinhas, ajudava Tiago na horta e à noite ficava sentado na varanda observando o céu estrelado. Ana o chamava carinhosamente de seu Chico e ele ria toda vez que o via. Fazia anos que ninguém me chamava assim. Havia reencontrado o que julgava perdido: afeto, respeito e um lar. Mas havia algo que ele ainda escondia, um segredo que dormia dobrado dentro do casaco. Às vezes, Ana o via olhando o envelope e suspirando fundo. Guarda lembranças. Aí, seu Chico. Ele sorria e respondia com simplicidade. Guardo o que restou de mim. Certa manhã, o velho chamou Tiago para conversar. Filho, me faz um favor? Me leva até a igreja. O rapaz ficou intrigado, mas aceitou. A igrejinha da vila ficava no alto de uma colina, cercada de árvores e silêncio. Lá dentro, o cheiro de madeira e vela queimada parecia o abraço do tempo. Francisco se aproximou do padre, um homem de cabelos brancos e olhar bondoso. Padre Miguel, o senhor ainda se lembra de mim? Como esquecer, Francisco? Fui eu quem batizei teus meninos. Ele sorriu triste. Pois é, agora eles nem me chamam mais de pai. Francisco retirou o envelope do bolso. Padre,
Preciso que guarde isso. Quando eu partir, entregue aos meus filhos. O padre olhou, curioso. E posso saber o que é? É a última coisa que tenho para ensinar. Naquele mesmo dia, ele escreveu outro envelope. Esse entregou nas mãos de Tiago e Ana. Guarda com carinho. É só um papel velho, mas carrega o peso de uma vida inteira. Ana quis abrir, mas ele pediu: não agora. O tempo certo vem sozinho. Enquanto isso, na cidade, o destino começava a cobrar o preço da ingratidão. Augusto, o mais velho, viu seus negócios ruírem. Investiu alto em uma construtora e, em poucos meses, perdeu tudo. A arrogância virou desespero. Henrique, o do meio, enfrentava um divórcio devastador. A esposa levou a casa, os bens e até os amigos que fingem lealdade. Eduardo, o caçula, atolado em dívidas, vendia o carro e tentava esconder o fracasso dos irmãos. O que antes parecia sucesso agora era ruim. E entre telefonemas e discussões, um nome começou a rondar os pensamentos deles: Francisco. Será que ele está bem? Perguntou Eduardo certa noite. Augusto respondeu seco: tá sim, deve estar no asilo, do jeito que quiser. Mas as palavras saíram ocas, como se o coração desmentisse a boca. Na vila, Francisco observava o entardecer. O sol se escondia atrás das montanhas e a brisa leve balançava as folhas. Tiago se aproximou. Tá pensando em quê, seu Chico? Na vida, meu filho. A gente passa anos plantando amor. E quando colhe ingratidão, pensa que tudo acabou. Mas Deus sempre manda um novo terreno. Tiago sorriu. O senhor fala como quem entende do tempo. Eu entendo é da alma. O tempo só faz o serviço. Naquela noite, ele sentou-se à mesa com Ana e Tiago. Vocês já pensaram em ter filhos? Ana abaixou a cabeça. A gente tentou, mas Deus ainda não quis. Francisco olhou para os dois com ternura. Talvez ele esteja esperando o momento certo. Às vezes o filho vem antes do sangue. Dias depois, Francisco adoeceu. A tosse veio forte e o corpo já cansado pedia descanso. Ana cuidava dele como uma filha. Trocava as compressas, preparava chás e se sentava ao lado da cama, ouvindo suas histórias. Se eu fechar os olhos e escutar, parece que estou ouvindo meu pai, dizia ela com lágrimas. Então quer dizer que eu virei pai de novo? Respondeu ele sorrindo fraco. Tiago chamou o médico da vila, mas o velho recusou ir ao hospital. Eu já vivi o bastante. Só quero ficar aqui, onde o coração descansou. Certa madrugada, com a lamparina acesa, ele chamou os dois de perto. Prometem uma coisa: não deixem o mundo mudar o que vocês têm. Amor de verdade é o bem mais caro que existe. Ana segurou a mão dele. Prometemos. Francisco sorriu, os olhos marejados. Então tá bom. Agora posso dormir em paz. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa. O sol atravessava a janela, tocando o rosto sereno de Francisco. Ele partiu em paz, com um sorriso leve, como quem finalmente reencontrou Emília do outro lado. Ana chorou baixinho. Tiago ajoelhou-se e fez o sinal da cruz. Obrigado por tudo, seu Chico. O senhor devolveu o sentido à nossa vida. Dias depois, o padre Miguel chegou à casa com um envelope nas mãos. Ele me pediu para entregar quando chegasse a hora. Tiago abriu com cuidado. Dentro, uma carta escrita à mão e um documento. A carta dizia: aos meus verdadeiros filhos, Ana e Tiago. O sangue pode ligar corpos, mas é o amor que liga almas. Vocês me deram abrigo quando o sangue me virou as costas. Tudo o que tenho agora é de vocês. As terras, a casa e a herança que um dia eu pensei deixar para quem esqueceu de me amar. Que façam deste presente um refúgio para quem o mundo esqueceu. Francisco. Tiago não conteve o choro. Ele deixou tudo pra gente. Ana abraçou o marido. A gente não merecia tanto. O padre respondeu com voz serena. Mereciam, sim. Vocês o amaram quando ninguém mais quis.
Mas a notícia não demorou a chegar aos ouvidos errados. Augusto recebeu uma ligação do advogado. Seu pai faleceu. Deixou um testamento. Ótimo, respondeu ele. Finalmente algo de bom. Henrique e Eduardo se reuniram apressados. Com certeza é a casa, as terras, disseram animados. Mas o que eles estavam prestes a descobrir mudaria o resto de suas vidas. O escritório do advogado estava silencioso, mas a tensão era quase palpável. Os três irmãos, Augusto, Henrique e Eduardo, aguardavam impacientes. O relógio de parede marcava 10 horas da manhã quando o advogado entrou, trazendo uma pasta marrom nas mãos. Senhores, sinto informar, mas seu pai, o senhor Francisco, partiu há alguns dias. O caçula, Eduardo, baixou os olhos, emocionado. Ele morreu sozinho? O advogado o fitou com serenidade. Não, morreu em paz, cercado de pessoas que o amavam. Augusto cruzou os braços. Vamos direto ao ponto, doutor. Ele deixou algum bem? O homem abriu a pasta e retirou um envelope lacrado com o selo do cartório. Sim, deixou, mas antes pediu que eu lesse uma carta. Henrique bufou, impaciente, mas o advogado começou com voz firme. Aos meus filhos de sangue deixo a lembrança do que realmente importa, o amor. Vocês me deram o peso da solidão e Deus me deu alívio da bondade. A ingratidão que um dia plantaram, o tempo tratou de colher. E se hoje deixo algo, é apenas a verdade. A riqueza não está nos bens, mas em quem ainda sabe sentir. O silêncio tomou conta da sala. Augusto tentou disfarçar o desconforto, mas a voz do advogado continuou. Todos os meus bens, propriedades e aplicações estão legalmente destinados ao casal Tiago e Ana, que me acolheram quando o sangue me virou as costas. Que usem o que herdei para dar abrigo a quem mais precisa. A eles deixo o que o amor me devolveu. Um lar. Henrique se levantou indignado. Ele deixou tudo para dois estranhos? Isso é uma piada. Não são estranhos, respondeu o advogado calmamente. Foram eles que o encontraram na chuva, o acolheram e cuidaram dele até o último dia. Eduardo chorava baixinho. A gente o mandou embora. E eles o chamaram de pai. As palavras ecoaram como martelos em suas consciências. Augusto apertou os punhos. Ele não podia fazer isso. O senhor Francisco podia e fez, e deixou registrado algo mais, uma condição espiritual. O advogado abriu um segundo papel. Aos meus filhos, deixo a chance de se redimir. Que usem o que têm, não para reclamar o que perderam, mas para ajudar quem sofre como eu sofri. Só assim encontrarão paz. Henrique se jogou na cadeira, derrotado. Eduardo saiu correndo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Augusto permaneceu imóvel, olhando para o nada. A verdade pesava mais que qualquer fortuna. Enquanto isso, na pequena vila, Ana e Tiago estavam de pé diante da antiga fazenda de Francisco. Os papéis nas mãos tremiam. É tanta terra, murmurou Ana. O que vamos fazer com tudo isso? Tiago sorriu. O que ele pediu? Vamos nos transformar em abrigo. Meses depois, o portão da fazenda carregava um novo nome, Lar Francisco e Emília, onde o amor recomeça. Velhos esquecidos eram acolhidos ali, recebendo cuidados e dignidade. O riso das crianças da vila misturava-se às histórias que o tempo quase apagou. Certo dia, um carro importado parou diante do portão. Dele desceram 3 homens de terno. Augusto, Henrique e Eduardo caminhavam devagar, cabisbaixos. Ana veio recebê-los. Vieram ver o lugar que o pai construiu com o coração? Perguntou com voz calma. Eduardo, com os olhos marejados, respondeu. Viemos pedir perdão. Tiago se aproximou, colocando a mão no ombro dele. O perdão dele já estava dado. Ele diz que o amor de pai é semente. Mesmo enterrado, floresce. Ana levou-os até o jardim. Ali, sob uma árvore frondosa, havia uma pequena placa com o nome Francisco Ferreira.
Um pai que amou até o fim. Os três se ajoelharam diante da placa. Augusto chorou como uma criança. A gente perdeu o homem mais rico do mundo e só agora entende o que ele tinha. Henrique soluçava. Ele não nos deixou sem nada, deixou o exemplo. Eduardo tocou o solo úmido. E a saudade. O vento soprou leve e as folhas da árvore balançaram, como se o velho Francisco estivesse ali, sorrindo, abençoando seus filhos arrependidos. Dias depois, os irmãos passaram a ajudar o abrigo. Doar móveis, roupas, dinheiro, mas mais que isso, doaram tempo. Augusto ensinava os idosos a ler. Henrique organizava eventos beneficentes e Eduardo cuidava da horta com Tiago. O abrigo crescia e, com ele, o amor que antes faltava em seus corações. Certa tarde, Ana encontrou um bilhete antigo guardado em uma gaveta do escritório do velho. A letra tremida dizia: "Se um dia eles voltarem, não os julguem. O arrependimento é o caminho mais bonito de volta para casa." Ela sorriu e colocou o bilhete numa moldura, pendurando-o na entrada do abrigo. E ali, sob aquela frase, o tempo passou, leve, sereno, justo. Porque Francisco, o homem expulso de casa pelos filhos, partiu deixando mais do que herança. Deixou uma lição eterna, que o amor e a lealdade valem mais que qualquer fortuna. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta e compartilhe, para ver mais histórias como esta.